Eu queria começar falando do nome do disco, da escolha dos nomes das coisas, né? O disco estava previsto para se chamar Diário do Caos e acabou se chamando Sobreviver. Você até abre o disco com o Diário do Caos, que vai falar disso, de sobrevivência, o rap salva. Então eu queria saber sobre o que essa decisão aponta, para onde essa decisão aponta, sobre o disco, sobre o crioulo que está entregando o disco. Fala sobre fortalecermos, né, nossas energias, fortalecer nossas buscas, né, acreditar nos nossos sonhos, acreditar na gente, que a gente não desista no caminho, né, que a gente não pode desistir de nós mesmos, a gente não pode desistir dos nossos sonhos, né, que embora esse caos ele acontece, ele existe desde antes da gente ter nascido. A gente tem passado momentos horríveis, né? Terríveis. E a pandemia potencializou mais ainda isso tudo. A gente está vivendo um caos completo, muita dor, um padrão vibratório muito pesado. De algum jeito, a gente tem muita assim, vontade de viver. A gente quer viver, a gente não abre mão disso, a gente não abre mão. Então, acho que por isso que mudou no meio do caminho, o nome do disco mudou. Tava com muito ódio, muita dor, muito desespero, tá ligado? Não que isso se acalmou, não que isso mudou, mas a arte, ela oferece alento, abraço, aconchego, reflexão, caminho. A gente não quer só sobreviver, a gente quer viver. Mas nesse momento, nessa emergência toda, que a gente não se distancie dos nossos sonhos, que a gente não se distancie das coisas que a gente acredita, que a gente não se distancie de tudo de bom que a gente sabe que a gente é capaz de criar, sabe? Então, tá aí essa mudança. É essa mudança mesmo, do nome do álbum e de sentimento, querendo dividir com as pessoas isso, sabe? Já na divulgação do álbum, vocês nos dizem que ele aparece como a terceira parte de uma trilogia e que vai incluir o Nó na Orelha e o Convoque Seu Buda. Acabou que o Ainda Seu Tempo e o Inspirado Ilusão acabaram ficando de fora dessa trilogia. Eu queria entender por quê, eu queria entender onde é que o Sobreviver ele encaixa na sua discografia. O Ainda Tempo ele vem como celebração do meu primeiro disco de 2006, então era uma celebração de 10 anos desse álbum tão importante para mim, meu primeiro disco, todo de rap, tradicional. O Espiral de Ilusão ele vem tradicionalmente de samba, com 10 jeitos diferentes de samba. Esse pensar a trilogia é esse bocadinho de um monte de coisinha que acaba fazendo essa costura que é o Nó na Orelha, que é o Convoque Seu Buda. Por isso que a gente pensou essa coisa dessa trilogia, porque mais uma vez acabou que eu fui fazendo, os sentimentos foram desaguando nessas sonoridades, nesse jeito, tá ligado? Então foi mais por isso. Eu acho que o Sétimo Templário ele é um resumo muito forte disso, assim, você sintetiza muita coisa ali, você fala de presidente, fala de milícia, fala de genocídio, Amazônia. Você nunca, para você criticar o governo e você falar as coisas que você acredita, não é necessariamente uma novidade, mas eu queria saber qual que é a importância de você falar tudo isso agora, nesse momento que a gente está passando, de tentativa de censura, de ano eleitoral, sabe? Nesse contexto todo que a gente está passando e que a gente já estava passando desde que esse álbum estava em produção. Por que está mais importante falar as coisas do jeito que elas são agora? Por tudo que estamos passando, que nós estamos vivendo. É um momento de muita dor, um momento de muita incerteza, medo. Todas as pessoas que lutam contra a desigualdade, todos os projetos, todas as histórias. As pessoas que lutam, né, com o coração, dedicam sua vida às questões humanitárias. Houve um abandono, né? A parte social, que já vinha frágil, já vinha lutando muito, foi praticamente esquecida. E isso fortaleceu ainda mais essa crueldade que deságua nas ruas, que deságua em sofrimento, em fome, medo, depressão. É um país de fome, um país onde as pessoas estão cada vez mais se sentindo inseguras, tristes. Então, acho que, mais uma vez, o rap se apresenta como um portal para essa troca urgente, necessária. O rap, mais uma vez, com sua força, apresenta caminhos, abertura de diálogo. É gritante tudo que está acontecendo e agora é a hora e sempre é a hora de falar sobre melhoria, mas não dá para falar sobre melhoria e não falar do que está acontecendo. Existem outras faixas, porém, como eu disse lá em cima, antes, tem muito contraste. Aqui você está dois momentos muito sublimes no disco, que é Ogum e Iemanjá Chegou. A gente vai trazer a religião e de uma forma muito, muito bonita. A gente está saindo de um carnaval que uma escola ganhou
falando das 7 chaves de Exu. Por que a religião de matriz africana, brasileira, né, tá aparecendo com tanta força hoje na nossa música? Por que ela tá virando um tema central? Diferente de outros tempos, por que ela agora está chegando com toda essa força? Muitas pessoas estão sendo perseguidas, né? Não só com textos ou falas, muitas pessoas estão sendo perseguidas real. Muitas pessoas estão correndo risco de morte por conta da sua fé, do jeito como expressam a sua fé. Muitas casas de oração estão sendo destruídas e ninguém fala sobre isso. Quando se fala, o espaço que tem é muito pequeno. E isso está acontecendo, isso é real. Essa intolerância religiosa pode se traduzir em outras frases: perseguição, assassinato. Isso é muito sério. É urgente, sim, porque quando você fortalece uma maldade dessa, você está não apenas destruindo uma casa de oração, você está querendo destruir toda uma história do Brasil. Você está querendo dizer que realmente o que está nos livros é verdade. Esses livros que contam a história, que nos visitaram, as caravelas vieram aqui, fez-se a civilização a partir disso. Então tem muito mais por trás disso, sabe? Lá em 2017, quando você foi capa da Rolling Stone no Brasil, você falou que fazer rap era algo muito solitário para você. Aqui a gente chega nesse álbum com um disco de participações. São participações enxutas também, mas elas são muito assertivas aqui. Então eu queria saber como é que foram essas escolhas e se hoje para você a atividade, o pensar, o fazer do rap continua sendo ainda uma atividade muito solitária para você. Ainda é muito solitário. Ter essas pessoas ao redor é o que te fortalece. Essa escrita, para mim, isso sou eu, né? Ainda é muito solitária. E ela, às vezes, demora um tantão. Ela vai no tempo dela, sabe? E poder ter essas pessoas é muito especial para mim. Em especial, Música Pequenina, que tem a participação do Ariel, que é incrível, um artista incrível. Conheço o Ariel já tem um tempão, uns 7 anos atrás, e foi muito legal, guardei isso no meu coração. Ele tem uma pureza e escreve demais, escreve muito. E ele representa toda uma juventude que está fazendo funk, sabe? Então é muito importante, para mim foi muito importante ele participar, até aceito, né? E nessa mesma faixa tem a Lineker, que é tão especial, né? Uma artista extremamente iluminada, e ela foi incrível. Tava numa correria tão grande, grava filme, faz série, levantando show novo da tour nova dela, e mesmo assim ela achou um espacinho ali. E o Jacques Morelenbaum veio de uma ideia da Biba até. A Biba falou, convida ele, que tava pensando um arranjo para esse rap. Ela falou, poxa, eu convido o Jacques. O Milton, ele foi muito generoso. Ele sempre é muito generoso. Ai, cara, não tem como não se emocionar, sabe? Porque é um texto tão duro. E o Milton já cantou tanta coisa, já emocionou o planeta tantas vezes, sabe? E quando eu apresentei a música para ele, no outro dia ele já respondeu, gostei, quero gravar. Nossa Senhora, eu não sei descrever para você o tamanho da minha emoção e o quanto essa música ficou gigantesca na voz dele, sabe? Ele trouxe toda a força da natureza que ele consegue, assim. Tá sendo muito incrível, vai ser incrível toda vez que eu escutar e vai ser incrível para sempre isso, tá ligado? Isso vai ser incrível para sempre, ter ele ali, meu amigo, e eu não conseguiria sem essas pessoas incríveis entregando sua energia, sua voz e acreditando junto que aquilo tinha algum tipo de importância, sabe? Que eu ia falar justamente Pequenina. A última vez que acho que a gente viu foi em Cleane, lá em setembro, um vídeo com a poesia, que a poesia estava lá, ela falava isso, era puro ódio, né? É um momento de raiva, é uma poesia muito carregada. E agora, com Pequenina, você vai voltar para casa com esse outro olhar. A gente vê esse movimento de você voltar para casa. E eu queria saber que olhar é esse, e como é que o tempo agiu para chegar até aqui, dessa forma. Olha, eu voltei em 1982, quando a minha mãe virou, em algum momento naquele barraco, ela chegou para mim e falou assim, me sinto muito só. Ela estava grávida da minha irmã, que ela soube que era uma menina, né? Isso foi muito impactante para ela, foi muito forte. Eu voltei em 1982, naquele barraco, naquele contexto de fome, de medo, de insegurança. A minha mãe gestando esperança. Isso é muito forte, irmão. Porque realmente, mano, nós vivíamos dias assim terríveis, sem saber do amanhã. Por isso que eu sou eternamente grato ao rap. Se não fosse o rap, eu não sei o que seria de mim. E eu voltei ali, mano. Tão pequenino, uma linda. Eu falo também, né, ainda tá muito recente.
sempre vai ser recente quando você fala da morte de um irmão, certo? Ah, mas passaram 30 anos. Não, foi ontem. Mas não é porque a gente quer sofrer, é porque é um fato. E eu lembrei dela ali, jovem, e passando por aquelas fitas todas, que a gente volta agora para trocar ideia em 2022, sem minha irmã. Tanto que tinha algumas frases ali que eu não conseguiria fazer, só ela podia ter gravado aquelas frases que estão na faixa. E eu pensei, cara, que eu ia dar força para minha mãe. Todo mundo preocupado com a minha mãe, preocupado. E eu via que ela estava sofrendo, tá sofrendo ainda, muito, muito, muito. Mas foi o contrário, ela que deu força para mim, tá ligado? Eu fiquei uns 3 anos, assim, sem compor, assim, antes da pandemia, fiquei sem compor umas coisas assim, eu ficava meio assim, tava até meio desacreditado de mim até, tá ligado? Pô, cara, se não fosse eles ali junto, não tinha nada. E qual que é o ponto de virada, Criolo? Porque eu ia chegar até aí. Qual que é o ponto em que você chega e pega uma caneta na mão e fala, bom, vou voltar agora... Voltar não, não chega a parar, né? Mas é isso, vou compor, vou produzir. Não teve esse ponto. Foi, tipo, natural. Foi no tempo que tinha que ser, que não era eu não era dono desse tempo. Eu fui devagarinho, voltando. Devagarinho, sem perceber. Só que sem perceber, todas essas pessoas que eu tô te falando, te dando apoio. De algum jeito, essas pessoas te dando respaldo. De algum jeito, essas pessoas não desistindo de você. Todas essas pessoas que estão aí, os nomes desse álbum, e para além, são pessoas que me deram suporte de vida, de amor. E algumas coisas têm o tempo que tem. E é muito duro isso, porque a gente também está falando de força de trabalho, a gente está falando de responsabilidade com tantas pessoas que estão ali com você, na estrada, vivendo essa história. Mas tem coisas que não adianta, mano. Tem o tempo delas, tá ligado? Então isso foi indo acontecendo devagarinho. Queria saber como é que foi a participação de Upkillers nesse projeto, que foi grande, que eu sei que foi grande, e para você também, como é estar na produção, como é que foi como é que é passar do lado de lá, e quais foram as faixas que você escolheu e por quê? Essa aproximação, ela vem desde antes de ser musical, e ela aparece no Sistema Obtuso. Antes eles tinham participado do Ainda Tempo 2.0 em 2016, mas a gente ainda não tinha essa convivência. E essa convivência ela começou a acontecer por conta do Sistema Obtuso. E foi indo devagarinho, e num período em que eu tinha umas coisas escritas, imaginava que podia fazer e tal, um outro álbum que poderia acontecer, mas não estava tão firmado. Então essa parceria ela começou a surgir no momento que começaram a vir outras coisas, e aí um foi motor pro outro. Acho que eles assinam metade do disco, tá ligado? Isso é muito forte. E a minha parte ali é uma parte de fruto de aprendizado, de ver tantas vezes os mestres trabalhando. De tanto ver os mestres trabalhando, a gente vai aprendendo um bocadinho. Mas curtiu? Eu nem sei te falar se é curtir, porque é tanta. Mano, o sentimento que levou na construção do Me Corte na Boca do Céu, A Morte Não Pede Perdão, e o sentimento que te leva a escrever Pequenina, são coisas tão densas, são coisas tão que você vai indo numa batida de tipo, eu acho que só depois que for pro mundo e depois que cantar elas 1000 vezes, talvez em 1000 noites de dor a gente tem um dia de paz. Não dá pra saber, porque a gente tá em 2022 e tem os rap escritos há 30 anos atrás que tá descrevendo o dia de hoje, ou seja, as coisas não mudam, mano. E quando muda é só um pouquinho, o pessoal quer que a gente se contente, ainda quer que a gente agradeça. Eu achei um comentário que eu achei barato, tá no topo de um dos seus vídeos. Toda vez que o Criolo lança música, eu fico mais inteligente, porque depois de ouvir, eu saio pesquisando tudo que ele disse pra tentar entender as referências. Então eu achei um barato, achei divertido, e eu queria facilitar a vida desse nosso ouvinte, leitor. Saber se você indicaria alguma referência para a gente ir escutando enquanto ouve, junto com o disco. Se você visitar Shakespeare e entender a treta de Iago com Otelo, até chegar no avesso da pele do Tenório, vai ter bastante coisa para nós trocar ideia, velho. E esse é muito louco, eu falo, gestado por Iago, Otelo sofreu vingança, quando o racismo vira voto, a morte dropa na infância. A inveja é uma adaga de sal na esperança, essa é a marcha dos desesperados na rua da ignorância.